E se uma única eleição, lá nos Estados Unidos, pudesse significar o fim de toda uma corrente política aqui na América Latina? Pois é, hoje a gente vai analisar uma teoria bem ousada que descreve exatamente isso, um suposto golpe de mestre de Donald Trump que, segundo quem defende essa ideia, redesenharia completamente o mapa político do nosso continente. A pergunta que está aqui na tela é basicamente o ponto de partida de tudo. Parece uma coisa meio dramática, né? Mas é a premissa central de uma narrativa que descreve um plano, assim, de longo alcance para o continente. Vamos entender direitinho como essa teoria se estrutura. Vamos lá, primeira parte, a teoria do golpe de mestre explicada. Aqui a gente vai direto ao coração da alegação, aquilo que faz essa teoria ser tão impactante para quem acredita nela. Então, o ponto central da teoria é este. Uma nova presidência de Trump não seria só uma mudança de governo nos Estados Unidos, não. Seria o gatilho para começar a desmantelar, de forma sistemática, a esquerda em toda a América Latina. É uma afirmação com consequências geopolíticas gigantescas. Ok, vamos para a segunda parte. O suposto motor financeiro. Mas como uma alegação tão drástica se sustentaria? De onde viria a força para isso? Segundo a teoria, a resposta está em seguir o dinheiro. Vamos ver de onde ele viria. E aqui está a base que sustenta toda a teoria. A alegação principal é que a grande fonte de dinheiro para os partidos de esquerda na América Latina não viria de doações, de filiados, nada disso, viria direto do narcotráfico. Bom, uma acusação desse tamanho precisa de prova, certo? E segundo a teoria, a evidência principal vem dessa figura. Hugo Carvajal, que foi chefe de inteligência do Hugo Chávez. O testemunho dele é tratado como uma peça-chave, a fonte que supostamente liga todos os pontos entre o tráfico e o financiamento de líderes e partidos de esquerda no continente. E esse esquema aqui ilustra bem o mecanismo descrito. Funciona assim: a droga seria produzida principalmente na Venezuela e na Colômbia. Os lucros gigantescos seriam gerados com a venda nos Estados Unidos, e esse dinheiro, então, voltaria para financiar a máquina política da esquerda na América Latina. É um ciclo financeiro bem definido, de acordo com a teoria. Certo? Terceira parte, mirando nos atores principais. Com esse suposto motor financeiro identificado, a teoria passa a descrever como ele seria desativado, focando em alvos bem específicos. O primeiro da lista, de acordo com a fonte, seria Nicolás Maduro. A narrativa descreve ele como alguém desesperado, dormindo cada noite em um lugar diferente, sem usar celular, com medo de ser capturado ou até mesmo eliminado. O grande medo, segundo a teoria, é que, se ele for capturado, ele revelaria todo o esquema. Depois da Venezuela, o foco da teoria muda para a Colômbia. A fonte atribui essa frase aí ao Trump, que funciona como um ultimato, bem direto ao presidente Gustavo Petro. A mensagem é clara: feche esses campos ou nós vamos fechar por você. Essa postura agressiva é um pilar de toda a narrativa. Aqui a gente vê as duas pontas da lança, digamos assim, segundo a teoria. Para o Maduro, na Venezuela, uma abordagem de intervenção direta, quase uma caçada. Já para o Petro, na Colômbia, um ultimato público, uma demonstração de força. São duas táticas diferentes com um único objetivo: cortar o fluxo de dinheiro na fonte. Quarta e última parte, o efeito dominó. Mas, de acordo com essa narrativa, as ações contra a Venezuela e a Colômbia seriam só as primeiras peças a cair. A partir daí, a teoria prevê uma verdadeira reação em cadeia. É isso. As ações contra Maduro e Petro seriam só o começo. O estopim para um efeito dominó muito maior, com implicações para toda a estrutura de poder da esquerda aqui na região. E as consequências previstas? Olha, elas se desdobram em cascata. Primeiro, delações que supostamente implicariam outros líderes, como Lula e Kirchner. Depois, o enfraquecimento de facções criminosas, como o PCC e o Comando Vermelho, que ficariam sem o produto para vender. E, por fim, o colapso financeiro dos partidos de esquerda, levando a uma gigantesca reconfiguração do poder no continente. Essa citação da fonte original resume perfeitamente o tamanho do que a teoria alega. Não se trata de uma simples mudança de política externa, mas de um evento que poderia redefinir a história da América Latina por décadas. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. Sabe, independentemente da validade dessa narrativa, a existência e a popularidade dela já dizem alguma coisa. O que será que o apelo de teorias de golpe de mestre como esta revela sobre a forma como a gente consome informação e entende a política global hoje em dia? É uma pergunta que fica no ar.